Olá, queridas irmãs em Cristo, pessoal da Oase, quero saudá-las com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é mais uma quarta-feira, um dia de reunião da Oase, um dia de nos alegrarmos, de podermos compartilhar este momento, mesmo que distanciadas e não fisicamente presentes lá em nossa salinha, nosso habitual encontro. Espero que vocês todos estejam bem, que Deus esteja com a sua mão protetora cuidando de cada uma de vocês. Hoje em nossa meditação eu quero falar de um tema que talvez já acabou para a maioria de vocês, ou está acabando, que é a paciência. Haja paciência, não é? Para a gente ficar em casa esse tempo todo e aguentar esse isolamento ao qual nós estamos submetidos. Mas fazer o quê, né? Temos que ficar em casa, é o melhor para todos, então vamos segurar a onda. Deus é amor, diz a Escritura, e o amor é paciente, segundo 1 Coríntios 13. Então, é lógico que a paciência é também um dos traços distintos do caráter de Deus e a forma com a qual Ele lida conosco. Assim, também é um dos traços da presença do Espírito Santo em nossas vidas, aquilo que Ele infunde em nosso caráter, conforme diz Gálatas 5:23. Paulo chama isso de fruto do Espírito Santo. É resultado da nova natureza que nós recebemos como filhos de Deus, do próprio Deus. Você é paciente? A presença de Deus em nossas vidas precisa trazer esta paciência, gerar esta paciência em nós. E a paciência é o que nós precisamos muito nesta hora, não é? Exige um grande exercício de todos nós, um exercício de amor e de tolerância. Requer que aprendamos a enxergar e a ver o mundo com os olhos do outro, nos colocando em seu lugar, calçando os seus sapatos. E nem sempre isso é fácil, porque a outra pessoa geralmente usa um número diferente de sapato. Nem sempre ela tem o mesmo número da gente. Às vezes somos obrigados a calçar um sapato maior, ou um número pequeno, menor que o nosso. E isso é chato, é desconfortável, pode doer, desequilibrar. Mas só assim nós teremos a noção do tamanho exato do sapato do outro. E aprenderemos a ver as coisas a partir da perspectiva dele. Eu pergunto a vocês, não é assim que a gente trata os pecados dos outros, seus erros, com muito mais impaciência do que os nossos próprios? Com os nossos, geralmente, somos bem mais tolerantes. Com os dos outros, bem mais duros e muito menos complacentes. Quando aquilo que os outros pensam nos incomoda, talvez esteja mostrando um pouco daquilo que nós mesmos somos. Afinal, como dizem, nossos juízos, nossos julgamentos sobre a vida dos outros geralmente vêm carregados da nossa própria história pessoal. E por isso, quando nós julgamos os outros, geralmente também estamos fazendo uma confissão, expondo algo sobre nós mesmos. Ainda bem que Deus não age assim conosco. Deus é muito mais paciente.
Ele nos trata com um amor infinito, uma paciência, uma misericórdia enormes. E graças a Deus que é assim, que Ele estende diante de nós o tapete vermelho sobre o qual nós podemos pisar, que é a graça, a misericórdia, a paciência. E continuamente Ele vem ao nosso encontro dessa forma. Não fosse isso, como diz lá em Lamentações, não fosse a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos. A paciência é um exercício que mantém o fogo baixo. Na raiz desta palavra, na raiz grega da palavra paciência, está a figura do processo de fervura da água. Ser paciente é manter o fogo baixo. É procurar evitar o processo de ebulição. Quando a gente aumenta ou deixa a chama aumentar, embaixo de uma chaleira, por exemplo, a água ferve muito mais rápido. Isso também reflete aquela palavra que Jesus usa nas bem-aventuranças, quando ele chama de bem-aventurados os pacificadores, aqueles que agem com paciência e pacificam a situação. Porque estes, diz Jesus, serão chamados filhos de Deus. Claro que não se trata de ignorar os erros dos outros, os seus pecados, mas no exercício da paciência, nós ouvimos, nós procuramos entender e às vezes precisamos esperar o momento oportuno de falar ou de exortar alguém. Então, este é um processo que é lento, que não deixa ferver rapidinho as coisas. E é assim que Deus trata conosco. E assim mesmo nós também deveríamos tratar os outros. Eu lembro de uma história que Jesus falou, e nós a encontramos em Mateus 18, que fala de um servo que tinha uma dívida enorme com um rei. E o rei veio para cobrar esta dívida. E diante do rei o servo implorou por paciência, pediu pela sua misericórdia, dizendo ao rei: "Sê paciente comigo, eu vou pagar, um dia eu vou pagar." O rei, sabendo que essa dívida era impagável e que esse servo não tinha recursos e não teria como arrumar esse enorme montante, resolve perdoá-lo. Perdoa completamente a sua dívida. Ela não existiria mais. O rei usa de uma paciência e de um exercício infinito que vai muito além da paciência. Ele lhe concede a dívida, o perdão da sua dívida. Perdão total. Interessante que o servo não tinha pedido por perdão ou misericórdia, mas sim que ele apenas tivesse paciência. Mas o rei vai além e lhe concede o perdão total, sabendo que este homem não tinha como lhe pagar a enorme dívida que havia contraído. Quando este servo sai da presença do rei, na rua ele encontra um amigo que lhe deve um pequeno valor, e ele resolve cobrar este valor do seu amigo. O rapaz implora por sua paciência, diz: "Olha, eu vou te pagar tudo, me dá um tempo." Mas aquele homem não quis esperar. Ele foi duro e executou aquele amigo que lhe devia uma quantia muito infimamente menor. Algo que lhe poderia ser pago com tempo e com paciência. Contudo, ele não quis saber. Ele executou a dívida e mandou lançar aquele rapaz na prisão. Paciência zero.
a tinta do cancelamento da sua própria dívida, do aval de soltura que ele havia recebido daquele rei, ainda estava fresca. E assim se esperava que ele tivesse a mesma atitude para com um amigo, perdoando também a dívida daquele. Mas não, ele não quis saber. Sem paciência, sem gratidão, ele simplesmente o executa. Ao ficar sabendo da sua atitude, o rei mandou chamá-lo de volta. Muito irado, ele anulou o perdão da sua dívida. E agora também o mandou entregar aos verdugos que o levaram à prisão. Se nós queremos provocar a ira de Deus, é só não perdoarmos os outros. É não termos paciência para com o pecado dos nossos irmãos e irmãs. Ainda bem que é apenas uma parábola, mas precisamos levá-la a sério. Se não queremos acabar como aquele homem, devemos tratar com paciência, amor e bondade ao nosso próximo. Devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Mas como arranjar esta paciência num mundo tão inquieto, tão explosivo, onde as pessoas têm se julgado o tempo todo? Há tanta fervura, tanta água fervendo por aí. O fato é que a impaciência liquida relacionamentos, acaba com grandes amores, longas amizades, e não leva ao crescimento e à vida em comunhão. Como educar um filho sem paciência? Como desenvolver relacionamentos de longo prazo, relacionamentos duradouros sem paciência, sem amor e perdão? Como cultivar grandes amizades e belos amores sem a presença dessas virtudes? A impaciência aprisiona nossa alma. Ainda bem que Deus não só pede paciência de nós, como também a oferece através da presença do Espírito Santo em nós. Ele sabe que, se depender de nós, não temos de onde tirá-la. Então, Ele nos convida a beber da fonte. Ele nos oferece, vem habitar em nós com o seu próprio Espírito Santo, produzindo esta paciência na nova natureza que Ele nos oferece em Cristo. Assim somos convidados a mergulhar diariamente no oceano do seu Espírito, para irmos adquirindo e assimilando cada vez mais a sua natureza em nossa própria vida. Enquanto o mundo nos inquieta cada vez mais, Deus acalma a nossa alma. Deus oferece sossego e graça para todos nós. Ele quer nos moldar passo a passo, dia a dia, sem pressa, porque as coisas boas levam tempo para serem apreciadas e assimiladas. E este é o processo de Deus para com as nossas vidas. Construindo maturidade, com paciência, pouco a pouco, dia a dia, passo a passo. Mas isso precisa ser praticado. Precisamos querer viver isso, buscar. O simples passar do tempo não nos amadurece como cristãos. Se a gente não praticar isso e não viver isso, talvez o tempo vá simplesmente nos apodrecer. Pode apodrecer a nossa fé e fazê-la cheirar mal. Portanto, minhas queridas irmãs, vamos nos dedicar a adquirir a paciência, o entendimento, o domínio próprio, para que Deus faça com que a nossa fé frutifique dia a dia mais e mais. Deus tem sido paciente para conosco e quer que a gente aprenda a ser paciente para com os outros. Que Ele nos ajude. Em Cristo. Amém. Nós ainda, para concluirmos,
este nosso tempo de encontro, de reflexão, terminamos com um tempo de oração. Já cantamos, ainda vamos cantar mais, mas agora eu convido a todas as irmãs para juntas nos curvarmos diante de Deus e orarmos. E alguns pedidos me foram alcançados aqui, então nós vamos orar por essas pessoas que solicitaram a nossa oração. Vamos orar. Amado Deus e Pai, bendito seja o Teu santo nome. Nós nos prostramos diante de Ti e reconhecemos a nossa necessidade do Espírito Santo. Reconhecemos, Senhor, que queremos e precisamos mergulhar no oceano do Espírito para que Ele nos preencha e produza em nós esse fruto admirável da Sua presença, especialmente o amor, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, tão necessários nesses dias, Pai. Ajuda-nos. E hoje queremos orar pela saúde de tantas pessoas, especialmente do Dieter Varchoff, um pedido da Delci. Nós o entregamos em Tuas mãos, pedimos por ele, por graça e paz sobre a sua vida. A Annelise pediu pelo filho André, que vai fazer uma cirurgia nos dentes. Então, Senhor, acompanhe o André também, lhe dando paciência e paz, segurando na sua mão durante essa cirurgia. Nós queremos orar também pela saúde do Adriano e da Vilma. A Vilma, que sofre de diabetes, está perdendo a visão. São pedidos da irmã Gleci. Nós queremos orar por eles, Pai, pedir que o Senhor coloque a sua mão e alcance o seu abraço para a vida tanto do Adriano como da Vilma, que sintam a Tua presença graciosa na companhia deles. Oramos pela saúde da Renata, Senhor, fortalece a nossa querida irmã, da Marglaci também, que ela tantas vezes solicita, Senhor, continua estendendo o Teu manto de graça e de bondade sobre a vida da Marglaci e da Renata também. E ela pede também pelo lar geriátrico Ângel, e nesse tempo de pandemia, onde nós sentimos o sofrimento de tantas pessoas idosas, nós queremos orar por esses que estão no grupo de risco, especialmente por todos os lares geriátricos da nossa cidade e deste país. Ó Deus, que o Senhor os proteja, que o Senhor esteja ao lado dessas pessoas, especialmente dos cuidadores que estão lá ao lado desses idosos, Pai. Protege-os, guarda-os com a Tua bênção. Ajuda, Senhor, neste momento, para que não sejam contaminados por este vírus tão perigoso. Ó Deus, queremos também agradecer pela melhora da saúde do Alexandre Lau, que sofre com cálculos renais. Senhor, abençoa a vida do Alexandre também, Maria Helena, de toda a casa deles, Pai. Assim, queremos Te agradecer por este encontro, pela saúde, pela vida de cada uma das irmãs, e agradecer também pelo aniversário da Marli, que nesta quarta-feira está aniversariando. Bendito seja o Teu nome, Senhor, pela presença dessa irmã, da Marli Valber, conosco, e pedimos a Deus que estendas a Tua mão de graça, bondade e amor também sobre a vida da irmã Marli. Fica conosco, Pai. Guarda-nos e protege-nos a cada uma, Senhor, no seu lar, na sua casa, e nos presenteia com muita paciência. Terminamos orando a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Grande abraço, minhas queridas irmãs, e até quarta que vem.